Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etlen e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Um paciente chegou para primeiro atendimento. Vamos chamá-lo de Sr. X. 36 anos, casado, 2 filhos, crianças ainda, 5 e 2 anos. Empresário residente em cidade de aproximadamente 100 mil habitantes no interior de São Paulo. Veio por indicação de um amigo que, sensibilizado pela situação dele, insistiu muito que ele consultasse um bom psiquiatra, apesar de ele próprio não entender bem em que um psiquiatra poderia ajudá-lo. Falaram também, principalmente parentes, que ele deveria procurar um psicólogo, o que ele não fez, nas palavras dele, não entendia como tamanho mal-estar físico pudesse ter origem emocional. Ele estava nitidamente tenso, ansioso, inquieto, mexendo as mãos sem parar e chacoalhando as pernas, abatido e com olheiras que revelavam várias noites dormindo mal. Muito bem, e qual a queixa do Sr. X? Ele contou que o problema dele, inédito, se iniciou abruptamente durante viagem de férias com a família. De repente, à noite, já na cama, me preparando para dormir, senti um mal-estar até difícil de explicar. Um aperto no peito, junto com o formigamento das 2 mãos e da face. Dificuldade para respirar e transpiração tão intensa que molhou meu pijama mesmo com o ar-condicionado ligado. Minha esposa ligou para a recepção do resort e logo mandaram uma ambulância. Pensei que estava tendo um infarto, algo assim, né? Queria morrer se não fosse levado para um hospital. Minha esposa disse que eu estava muito pálido e a coisa foi piorando rápido. Pensei que fosse desmaiar, tamanha tontura que sentia. A equipe do resgate me colocou um soro. Disse que eu estava fora de perigo e estável, com pressão 14/9 e frequência cardíaca próxima de 100. Mas eu não conseguia acreditar neles, pois a sensação era que o coração iria explodir de tão forte que batia. Nossa, e aí, você foi para o hospital? Sim. Respondeu um Sr. X agoniado ao relatar essa passagem. E lá, tive a sorte de ser atendido por um cardiologista. Ele me tranquilizou. Disse que não havia problema cardíaco grave, mas que flagraram uma arritmia no eletrocardiograma. Ele falou do que se tratava? Sim, ele foi muito atencioso. Disse que eram extrasístoles supraventriculares bigeminadas, ocasionais, e que eu fizera muito bem de ter buscado ajuda. Deu para mim um calmante, me tranquilizou minha esposa e disse para irmos logo mais, já passava da meia-noite, no consultório dele, pois gostaria que eu fizesse um Holter. Quando perguntei o que era aquilo, ele me explicou que era uma monitorização dos batimentos cardíacos por 24 horas. Perguntei se era mesmo necessário, se eu não poderia voltar para minha cidade e fazer em casa, mas ele disse que seria melhor não, que eu poderia passar mal de novo e que não estava descartado o perigo de morte súbita. Puxa vida. Aí eu surtei. Se já estava assustado, fiquei muito pior. Imagino. Mal dormi aquela noite. Minha esposa ficou ali do meu lado, conversando comigo e tentando me manter calmo. Rezamos juntos. Logo que o sol raiou, fui falar com um cardiologista. Ele me examinou de novo, fez novo eletrocardiograma, disse que não tinha pego nada, mas que ao auscultar o coração com mais atenção, percebeu um sopro. Disse que poderia ser um prolapso da válvula mitral. Para mim, aquilo tudo era grego, mas ele parecia saber do que falava. Disse que eu estava em boas mãos e que, apesar da possibilidade de ser algo grave, não havia risco de vida. E aí pediu para a assistente dele me colocar o aparelho do Holter. Perguntei se não poderia me medicar para ficar mais calmo, ou me dar algo para eu dormir à noite. Mas ele disse que seria melhor não, para não falsear o resultado do exame. Assim ele me disse. Certo. E aí? Nossa, acho que foi o pior dia da minha vida. Era muito medo de passar mal de novo e morrer subitamente. Não conseguia relaxar nem me distrair. E, para complicar, não conseguia falar com o cardiologista que me atendia em São Paulo. Calhou dele estar em trânsito, a caminho do congresso no exterior. Que azar. Nem me diga. E aconteceu o que eu mais temia. De novo aquela coisa ruim. Do mesmo jeito. Aperto no peito, dificuldade para respirar e até para falar. Impressão de que iria desmaiar. E para piorar, ainda me soltou o intestino. Tive uma diarreia explosiva uma vez só. Caramba, e aí? Minha esposa ligou para o cardiologista que tinha me atendido de manhã. Ele pediu que eu fosse urgentemente para o pronto-socorro e que ele já estava indo para lá. Ainda bem que ele foi prestativo. Verdade. Eu não sei o que teria sido de mim sem a retaguarda que ele me deu. O pessoal do pronto-socorro já estava me esperando. Assim que cheguei, me encaminharam para uma sala de observação, passaram um soro porque eu estava desidratado e logo chegou o médico.
tirou o aparelho, pois disse que o registro não seria válido com tanta movimentação, correu outro eletrocardiograma e disse que, de novo, havia flagrado algumas extrasístoles. Falou que, como eu estava com dor no peito, valeria a pena fazer um cateterismo e que, se houvesse algo errado, já faria uma angioplastia. Disse que esse era o protocolo para casos como o meu. Um cateterismo? Sim, e eu, cada vez mais desesperado. O mal-estar era praticamente constante. Aperto no peito, dificuldade para respirar, tremores, aquele formigamento nas mãos e na face, e a sensação de que queria desmaiar a qualquer momento. E uma forte vontade de sair correndo dali. Não sabia para onde, mas queria fugir. Uhum. Aliás, quando falei do incômodo que me causava esse formigamento, que ele comentou que talvez valesse a pena fazer um exame para ver se os vasos do pescoço e do cérebro não estavam com algum tipo de obstrução. Eu acho que nessa hora, sem me dar conta, eu arregalei os olhos. Foi essa também a minha reação. Doutor, minha esposa disse que meus olhos pareciam 2 cocos de tão grandes. Fiquei apavorado. Nossa, se eu aqui já estou assustado, e depois? Nesse meio tempo, doutor, minha esposa, aquele anjo, conseguiu falar com um cardiologista de São Paulo. Ou com algum assistente dele, nem sei mais. E ele pediu para falar com um médico que estava me atendendo. Eles conversaram. O de São Paulo insistiu que antes de qualquer coisa mais invasiva, ele me desse um calmante mais forte. Assim ele fez, meio contrariado, mas em respeito ao colega mais velho, que já conhecia meu caso, e o alívio foi imediato. Parecia que tinha voltado a ser eu. Que bom. Sim. E aí criei coragem e fomos embora para São Paulo. Chegando lá, minha sogra, que já estava nos esperando, trouxe meus filhos para casa e eu fui para a consulta com o cardiologista. Ele pediu que eu fosse internado para facilitar a avaliação dos médicos de outras especialidades. Fui consultado por um neurologista, um otorrino e um endócrino. Fiz vários exames de sangue, tudo normal. Apenas o colesterol um pouco elevado. Numa discussão ali no meu quarto mesmo, concluíram que o que eu tinha não era nada grave e que, dadas as circunstâncias, devia ser mesmo algo relacionado ao estresse ou de fundo emocional. Conversaram como se eu não estivesse ali. Quando falaram da avaliação psiquiátrica, eu falei que faria isso na minha cidade e voltei para casa. O PQU Podcast, já na sua 14ª temporada, começou e segue sendo uma iniciativa independente do Vinícius e minha, que conta com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário na produção de conteúdo. Breno Vettorassi, do estúdio Vira Disco, é quem capta o áudio e faz a edição final. E a equipe da Predicado Comunicação cuida da publicação, divulgação, manutenção do site e das redes sociais. Hoje contamos com a participação de Matheus Etten, administrador, empreendedor e empresário, que gentilmente deu voz ao Sr. X, paciente fictício, mas inspirado em casos reais. Desde a temporada passada, contamos com o patrocínio da clínica Elibré, onde se pratica a excelência em internações psiquiátricas. Recente pesquisa realizada com médicos que encaminharam pacientes para internação lá e com pacientes que lá foram atendidos, confirmou o que já se sabia: satisfação de ambas as partes e muito boa resolutividade. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Bem, na minha avaliação, o Sr. X estava tendo ataques de pânico e o tratamento à base de inibidores seletivos de recaptura de serotonina, benzodiazepínicos e orientação terapêutica resultou em remissão completa dos sintomas e conscientização de que o ritmo de vida deveria ser revisto. Enquanto escutava o relato dele, lembrei-me de um texto que havia lido há muito tempo. Depois da consulta, fui atrás dele. Encontrei. Na verdade, era uma carta ao editor, publicada no Lancet, de 27 de agosto de 1949. O título era Os 7 Pecados da Medicina. E o autor, Richard Asher, famoso endocrinologista e hematologista britânico, também professor preocupado com a postura dos estudantes de medicina. No texto, ele afirma serem ilimitados os pecados médicos, mas que escolhera 7 para catalogar e comentar. São eles: obscuridade, crueldade, falta de educação,
superespecialização, amor pelo raro, estupidez e preguiça. No caso que relatei, aparecem todos. Primeiro, a obscuridade, maneira de se expressar, tanto para o paciente quanto nas anotações, de modo a que as coisas não fiquem claras e compreensíveis. Segundo, a crueldade, que pode se manifestar por se falar demais, de menos ou pela falta de consideração com o paciente. Nas palavras de Asher: Antes de dizer para o paciente qualquer coisa sobre sua doença, é essencial considerar se isso irá aliviá-lo ou perturbá-lo. Terceiro, a falta de educação, quando se discute o caso como se o paciente não estivesse lá. Quarto, superespecialização, situação em que o especialista só consegue enxergar o órgão ou a patologia em que se especializou e não mais o paciente como um todo. Quinto, o amor pelo raro, que faz com que as possibilidades de diagnóstico mais comuns deem lugar às mais rebuscadas. Sexto, a estupidez, também tida por Asher como a antítese do bom senso, o deixar-se levar pelo que ele denominou automatismo terapêutico, desconsiderando o tratamento personalizado. E sétimo, a preguiça, que se manifesta quando não há interesse por tentar saber mais sobre o paciente e suas circunstâncias. Meus amigos, mas não é somente entre colegas de outras especialidades que isso acontece. Quem dera. Já pensou se pudéssemos somente apontar os erros dos outros? Como é que se diz mesmo? Lembrei, quando se aponta o dedo para alguém, aponta-se 3 para si mesmo. Escute o caso de A. À época, 2019, A tinha 29 anos, tratava-se comigo havia 8 anos. Os diagnósticos eram de distimia, transtorno de pânico, precedido por ansiedade de separação quando criança, e transtorno de personalidade dependente. O primeiro tratamento foi à base de escitalopram e psicoterapia, e com essa retaguarda, ela entrou e terminou a faculdade de medicina veterinária. Desilusões e dificuldades na transição pós-faculdade levaram-na a uma tentativa de suicídio. Havia, por conta própria, suspendido o antidepressivo e interrompido a psicoterapia justo nesse momento difícil. Sustentada pelo tratamento combinado, psicoterapia e farmacoterapia com duloxetina, casou-se e se mudou para São Paulo, para onde o marido havia sido transferido pelo banco. Por dificuldades de adaptação, ainda mais por não ter dado certo o estágio que havia arrumado e por ficar muito sozinha em casa, ingeriu vários comprimidos de Miozan e de Dramin que tinha em casa, com o intuito, segundo ela, de dormir e não de se matar. Levada às pressas para o pronto-socorro de um grande hospital pela vizinha, foi avaliada por um colega psiquiatra. Segundo a mãe da paciente, que se deslocara daqui para cuidar da filha, a orientação do profissional foi indicar a internação, fazer uma lavagem gástrica e realizar um teste farmacogenético para descobrir qual o melhor remédio para o caso. Por que não? Depois de 3 dias, ainda no hospital, saiu o resultado do teste solicitado com urgência. E com base nos resultados, foi instituído o seguinte esquema terapêutico: 25 mg por dia de amitriptilina, 20 mg por dia de lurazidona, 50 mg por dia de lamotrigina, 50 mg por dia de trazodona e 50 mg por dia de fluvoxamina, tudo de uma vez. Para potencializar o efeito antidepressivo, deram-lhe também 20 mg por dia de metilfolato. Teve alta com esse esquema terapêutico, permaneceu em regime de internação domiciliar por mais ou menos 20 dias, sem melhora do quadro depressivo ansioso. Na reavaliação com o psiquiatra, foi diagnosticada como portadora de depressão refratária e encaminhada para tratamento com cetamina. Logo na primeira sessão, em virtude das sensações de despersonalização, teve um ataque de pânico, seguido de uma crise dissociativa conversiva. Por isso foi internada de novo e recebida pelo psiquiatra da enfermaria com o seguinte comentário: já de volta, uma moça tão bonita e tão desequilibrada. Medicou-a com quetiapina. Aventou-se a possibilidade de eletroconvulsoterapia, mas foi logo descartada,
Não por considerarem não haver indicação do procedimento no caso dela, mas porque alguém aventou a suspeita de malformação vascular como causa dos sintomas, que poderia evoluir para um AVC hemorrágico durante o procedimento. E isso tudo na frente do paciente e dos pais dela. Daí a necessidade sugerida de uma angiotomo. A reação dos pais, apavorados e completamente à mercê daquela equipe de ultra especialistas, foi pedir permissão para pensar sobre a questão na casa deles, onde ela ficaria sob cuidados intensivos. Foi então que me procuraram para reavaliação. O meu diagnóstico nessa ocasião, 2021, foi distimia, transtorno de pânico, transtorno de personalidade dependente e iatrogenia. Atualmente, A mora nos Estados Unidos, tem uma filha, toma fluoxetina, com a qual começou porque pretende engravidar, e faz acompanhamento psicológico online. Vamos recapitular os pecados da medicina descritos por Asher? Verá que todos aparecem na condução do caso de A. Vamos lá, na ordem proposta por ele, já que, na minha opinião, eles poderiam ser reordenados pelo critério de potencial de dano ao paciente. E aqui eu os tratarei como pecados a serem evitados na prática psiquiátrica. Primeiro, obscuridade. Usar linguagem ou escrita muito técnica à base de jargões ou, hoje em dia, de acrônimos, TOC, TAG, TDAH, TOD, etc. E no texto do Asher, ele dá o seguinte exemplo. O paciente diz que no meio da subida de uma ladeira sentia-se acabado. E o médico anota que o paciente se queixa que durante deambulação em plano inclinado moderado experimenta sentimento de iminente desfalecimento. Lembre-se, exprimir-se de forma clara e objetiva facilita a comunicação e dá menos margem a mal-entendidos. Segundo, crueldade. Asher descreve 3 fontes de crueldade: falar demais, de menos ou desconsiderar o paciente. De novo, quando pensar em falar algo para o paciente, avalie se a informação vai ser útil para ele, para tranquilizá-lo, ou se, pelo contrário, vai deixá-lo mais amedrontado. O falar de menos dá margem ao medo do desconhecido, cujas lacunas são preenchidas pelos medos, crenças e superstições do paciente. Eu lembro-me de uma situação recente em que, ao propor o tratamento, pensando ter deixado claro que o problema era ansiedade generalizada, a mãe do paciente, aos prantos, perguntou: "É esquizofrenia, doutor?" Por desconsideração para com o paciente, Asher se refere às discussões ao pé do leito, em que ele, o paciente, é ignorado. Nas palavras de Asher: Não se esqueça de que pacientes têm ouvidos e que conversas sussurradas, permeadas de nomes de doenças, infunde terror desnecessário nos corações deles. Terceiro, falta de educação. Asher não se refere aqui à educação formal que todos os médicos devem ter, mas àquela no que se refere ao trato cortês com os pacientes, com outros profissionais da equipe e com colegas. Nessa categoria entram impaciência na hora de colher a história do paciente, que é mais lento ou mais limitado, comentários irônicos ou piadinhas relacionadas à situação do paciente e, nas palavras de Asher, Se interessar mais pelos títulos e notícias do jornal que está no quarto do paciente do que pelas queixas dele. nos dias atuais seria o equivalente a atender o paciente enquanto vê notícias ou vídeos ou mensagens no celular. Quarto, superespecialização. Asher não é contrário à especialização, a que um médico se interesse especialmente por e tenha mais conhecimento sobre um determinado assunto. Lembre-se de que esse texto dele é de 1949, mas ele acha errado que, por isso, esse colega demonstre indiferença e ignorância acerca de outros assuntos. Ele dá o exemplo de um oftalmologista que, depois de ver um caso de retinite pigmentosa, escreve nas suas anotações: "Isso pode fazer parte da síndrome de Lawrence-Moon-Beadle." Haverá polidactilia? Asher não se conforma com o colega não ter tido a capacidade de examinar e contar os dedos do paciente.
É o cúmulo da superespecialização, comenta ele. Até bom ele não ter vivido para ver a que ponto chegamos, em que caminhamos para médicos especializados em dedos da mão esquerda e dedos da mão direita. Nesse tópico, achei de singular interesse destacar algo que não foi tão valorizado por autores que também revisaram o texto original de Asher. O pior aspecto da especialização é que ela faz com que os médicos sintam que estão fazendo algo errado, mesmo ao se deparar com casos simples que são parte da área protegida da especialidade de algum outro médico. Particularmente, é o caso da psiquiatria, que é vista pelos demais médicos como uma mistura de desconfiança, reverência e ridículo. Um cirurgião ou um clínico, diante de paciente com sintomas funcionais, muito comumente pensa que a origem do mais simples sintoma psiconeurótico se encontra enterrada num pântano desconhecido no qual somente o expert pode explorar impunemente. Um pântano onde rastejam complexos e repressões, onde nada parece o que é e tudo simboliza algo indecente. Essa é a postura tola, pois o médico ou cirurgião sensatos deveriam ser capazes de orientar pessoas com casos mais simples de neuroses. Em tese, porque não sei o quanto isso ainda procede com a multiplicação de faculdades de medicina de qualidade questionável, todos nós, especialistas, fomos um dia clínicos gerais aptos a resolver problemas de saúde mais simples apresentados pelas pessoas. Quinto, amor ao raro. Asher diz que esse pecado é mais prevalente entre estudantes, a quem falta a experiência para saber que doenças são mais comuns e quais são mais raras. Ele dá como exemplo que sangramento nasal muito mais comumente se deve à manipulação das narinas do que a uma telangiectasia hemorrágica múltipla de base hereditária. E eu dou como exemplo que formigamento intermitente nos lábios e nas mãos de um paciente ansioso é muito mais provavelmente relacionado à hiperventilação do que a uma malformação vascular obscura. Sexto, estupidez, o oposto do bom senso, escreve Asher. E escreve também que sua manifestação mais comum era o que ele chamou de automatismo terapêutico, o tratamento rígido a ser empregado em todas as circunstâncias de ocorrência de uma doença. Insistia que o manto terapêutico devia ser feito de acordo com a quantidade de tecido que o paciente trazia. Iria se revirar do túmulo se soubesse da proliferação de diretrizes e protocolos que guiam a prática médica hoje em dia. Sétimo, preguiça, que pode ser física e mental. A física se manifesta quando não se afere a pressão arterial de um paciente ou não se faz a devida higiene antes de coletar um exame. Segundo Asher, a preguiça mental é muito mais comum e prejudicial. Vai desde não colher a história direito por cansaço, pressa ou porque está com a cabeça em outro lugar, passando por aceitar, sem questionar, o diagnóstico que o paciente já traz, até a preguiça intelectual mesmo. Escreve o autor. Se for muito preguiçoso para pensar por si, será presa fácil de publicações ruins e informações equivocadas. Isso naqueles tempos. O que dizer hoje com redes sociais que deram voz aos idiotas da vila? Se me permite, já que estamos aqui, acrescentarei a essa lista mais 2 pecados. O da ganância, cujo praticante direciona suas decisões clínicas visando ganhar dinheiro e não o bem-estar do paciente, e o da pressa. Já observou como cada vez mais os médicos tentam imprimir aos pacientes o ritmo alucinado de um mundo cada vez mais imediatista e tecnicista? Baterias de exames para ontem, consultas mais curtas e objetivas, focadas nas queixas mais salientes, em que até se evita mais informações que, entre aspas, não tenham a ver com o problema que motivou a consulta. E ainda tratamentos agressivos com vistas a acelerar o processo de recuperação, que, como bem sabemos, tem ritmo próprio. Não se deu conta disso? Atenção! Pode já ter sido engolido pela roda viva que se tornou a prática médica, estar mais interessado em fazer volume do que atender com qualidade.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Encerro aqui esse episódio do PQU Podcast em que apresentei os 7 pecados da medicina descritos por Asher no final da década de 1950 e que, a meu ver, são ainda atuais. E que chamei aqui de pecados a serem evitados na prática psiquiátrica contemporânea. Eles estão sempre a nos rondar. Não basta conhecê-los. Penso que de tempos em tempos convém comparecermos ao nosso confessionário interno a fim de conferir se não estamos pecando. Sinceramente, espero que lhe seja útil nas reflexões que faz em busca de aprimoramento. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.